Senhor. Aleluia. Cante a Ele. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tens feito em meu viver. Minha alma está, Senhor, grata a Ti. Deixa Ele. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tens feito em meu viver. Minha alma está, Senhor, grata a Ti. Obrigado, Senhor, pois sei que me fortalece para prosseguir o caminhar. Nunca me deixaste só. Está sempre ao meu lado, ouvindo meu clamor. És o melhor amigo que já conheci. Te dou todo o louvor, cantando. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tens feito no meu viver. Minha alma está, Senhor, grata a Ti. Quando os dias são maus, quando nada dá certo, se é grande o monte, Tua presença me faz forte. Para todo sempre eu vou gritar e cantar, para não deixar as rochas clamarem. Vou dar-Te o meu louvor, cantando. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tens feito em meu viver. Minha alma está, Senhor, grata a Ti. De coro de novo, vamos, refrão. Eu sou grato, Senhor, por tudo que tens feito no meu viver. Minha alma está, Senhor, grata a Ti. Grato eu sou. Pai querido, nessa hora, quero agradecer-Te pela Tua presença nas nossas vidas, nas nossas casas. Queremos pedir ao Senhor que a Tua presença se manifeste, pois só o Senhor tem todo o poder, só o Senhor tem o domínio e o direito sobre as nossas vidas, pois o Senhor nos conquistou com o sangue derramado na cruz. Agora nós pertencemos a Ti, somos filhos de Deus, herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Jesus, Jesus, Santo e ungido de Deus, Jesus, Jesus.
ungido, santo e ungido de Deus, Jesus. Seu nome é como mel, escorre dos meus lábios, tua palavra, teu Espírito refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Teu nome é como mel, escorre dos meus lábios, teu Espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Jesus. Diga o nome dele. Quero tua presença em meu ser, controla o meu ser. Tu és o dono da minha vida, és o meu Senhor, és o dono do meu querer. Tudo é teu, Senhor, pertenço a ti, pertenço a ti. Diga a ele isso, você pertence a ele, você pertence ao Rei dos Reis. Diga isso a ele, diga assim: Senhor, eu pertenço a ti, Senhor, eu pertenço a ti. Diga isso a ele, aleluia. Eu pertenço a ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus. A casa é tua, Jesus, minha casa é tua, Jesus. Recebe minha adoração, teu lugar, recebe o meu louvor. Reconheço que só tu és digno de receber todo louvor e adoração, ó Rei dos Reis. Ó Espírito Santo, doce, doce Espírito Santo, possas tomar cada coração agora aflito, ó Consolador, ó promessa cumprida do Pai, promessa cumprida, resposta da oração de Jesus Cristo. Ó Jesus, Espírito Santo, conforta cada coração, não deixa ninguém perder o controle neurológico, emocional, psicológico, psiquiátrico. Pai, por favor, é tempo de confiar no Senhor, de sentir a tua mão poderosa sustentando, Pai. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, 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 Jesus. Aleluia. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Tudo que fizermos, que seja para glorificar o nome do Senhor. Digno de todo louvor. Aleluia.
cantar uma canção aqui antiga, bem nostálgica, mas que nos traz lembranças tão boas de tempos em que nós aprendemos como ser crente, os crentes do tipo raiz, né? Que sabe que não tem, que se entregou ao Senhor e que a sua vida pertence a Deus. E por causa desse amor de Jesus, que vale a pena abrir mão até de direitos, de coisas que são nossas, mas por causa de Jesus, por causa da comunhão, para não perder a comunhão com os irmãos, aprender o que é mais importante, deixar o direito, aceitar o dano, do que perder a comunhão que foi comprada com o sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos assim, eu tive pessoas na minha vida que foram importantíssimas para a orientação, para a motivação, pessoas antigas que já estão com o Senhor, né? Irmão Luiz Simões, da Igreja Batista em General Carneiro, que discipulou minha família. Ele deixava o trabalho dele, passava lá em casa e discipulava. O seu irmão, pastor José Simões, foi meu pastor. Pastor Elson Alípio, um homem em quem eu sempre me espelhei, com quem eu sempre aprendi. Pessoas de Deus nas nossas vidas, né? Pessoas da nossa igreja hoje, o irmão Xisto, o irmão Salvador, que é da igreja do pastor Elson. Pessoas que sempre que eu via pregar, que eu via ensinar a Bíblia quando eu era mais jovem, eu pensava, eu quero conhecer a Bíblia sim. Eu quero ter liberdade de caminhar nas folhas da palavra de Deus assim. Que dava aquela vontade de pastorear, de discipular, de pregar o Evangelho. Foram essas pessoas na minha juventude, né, com quem eu convivi, com quem eu tive essa convivência. Homens antigos, o irmão Manuel, o irmão Domingos, o irmão Jupiaju, pessoas que não deixavam a peteca cair, eram chamados de madrugada quando alguém estava atormentado por espíritos demoníacos. E eu, criança, morria de medo, entrava debaixo da mesa, né? Como meu pai, meu tio José Gregório, né, pastor Gregório, como eles me influenciavam quando eles se sentavam para conversar acerca da Bíblia. Como eu tinha vontade de conhecer e de poder entrar naquela conversa, naquele assunto. Então eu ficava aprendendo. E às vezes quando os irmãos se reuniam em algum lugar para orar por alguém, nós íamos aprendendo, né? Criança, muita travessura, mas muita doçura das nossas reuniões, muita doçura, uma lembrança muito doce dos nossos tempos de reunião, simples, em salões pequenos, às vezes do lado de fora, às vezes saíamos para pregar o Evangelho, evangelizar num bairro aqui próximo, não tão próximo, né, na região, acho que Nordeste, se eu não me engano, bairro Ribeiro de Abreu. A gente era criança, como era bom, a gente evangelizava de 2 em 2 e sempre tinha uma boa colheita de pessoas que foram libertas do inimigo, pessoas que eram usadas, pessoas que tinha gente ali que batia na polícia, os caras se convertiam, deixavam droga, deixavam vida de bebida, deixavam vida de boteco, mulherada, para entregar sua vida a Jesus, voltar para os seus lares totalmente restaurados. Pessoas em quem o demônio manifestava, jogava as pessoas no chão, e eu, que pequeno, queria correr, né? Mas Deus libertava, pessoas se tornavam pregador do Evangelho. Tempos áureos, tempos onde eu recebi uma base que me fez caminhar por muito tempo. E aos 10 anos de idade eu não tinha outra certeza, eu precisava saber quem de fato era Jesus, o Jesus que meus pais pregavam. Eu tive essa alegria de conhecer Jesus ainda criança. Aos 10 anos de idade eu tive, claro que com a minha forma de entender, a minha forma de conversar, né, eu conheci a diferença entre a falsa religião e o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu consigo cantar essa música aqui. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao
chegar no fim dessa jornada, para sempre eu vou caminhar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu levo muito alto, minha cruz começa a escorregar. Aí eu canto um hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, só não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para eu passar. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, só não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Ou com fome ou com sede vou, carregando minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu já está preparada. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo o morro e desço o morro, carregando a minha cruz, mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Saudade dos irmãos que já foram recolhidos, estão com o Senhor no céu, e agora nós só nos encontraremos lá, quando estaremos com o nosso Rei Jesus para sempre. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos focar no verso 36, mas eu gostaria que a gente lesse a partir do verso 31. Verso 31 de Romanos 8 diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Da leitura desse texto nós podemos retirar a nossa confiança
nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele ainda não tinha ido a Roma. Ele nem sonhava que esperava, ou talvez ele, pela experiência espiritual que tinha com Deus, talvez sim, mas ele ainda não estava, provavelmente, não muito certo do que aconteceria com ele em Roma, né? Que ele chegaria lá preso, né? Mas Paulo escreveu uma carta aos romanos. A dedicação do apóstolo Paulo com os romanos é algo que mexe conosco. Paulo tinha um desejo muito ardente de visitar Roma e a igreja em Roma. Uma igreja que foi fundada por ninguém menos que o Espírito Santo. Porque nós não sabemos ao certo quem plantou a igreja em Roma. A igreja fiel, a igreja verdadeira, né? A igreja que abraçou o Evangelho de Cristo, nós não sabemos quem é, temos ideia, mas o apóstolo Paulo, ele tinha tanto desejo de falar pessoalmente com os romanos crentes, ele queria falar com eles, e ele, no início da sua carta, ele já falava: olha, eu vou falar com vocês a forma de viver do cristão, de coisas que vocês precisam ser ainda discipulados, vocês precisam ser discipulados. Sabe, todo cristão, principalmente no início de sua trajetória, precisa se deixar ser discipulado. Nós temos que ser admoestáveis, pessoas que aprendem a ouvir. As pessoas hoje em dia, nós iniciamos uma frase e a pessoa completa. Pressa demais, muita pressa. Por isso, muitas vezes, precisamos voltar ao início, voltar ao começo do caminho, fazer de novo, desde o começo. Porque nós não esperamos a orientação como se deve fazer, apressados. Não sabemos ouvir. O discípulo de Cristo precisa aprender a ouvir. Ele precisa aprender a ouvir os crentes mais velhos. Ele precisa aprender a ouvir os crentes que buscam mais o Espírito Santo, que se dedicam ao ensino. Precisa aprender a se sentar na escola bíblica dominical e ouvir, aprender. Nós temos uma escola dominical aqui que é muito agradável, a participação é muito grande. Então, nós temos classes de homens, classes de jovens, classes de mulheres, classe de crianças, juniores. E na classe dos homens, da qual eu faço parte, nós temos participação ativa, todo mundo comenta, todo mundo fala. E às vezes os irmãos precisam falar comigo: Marcos, já falou muito, né? É tão gostoso os nossos ajuntamentos aos pés do Mestre. Aqui o apóstolo Paulo está falando como ser guiado pelo Espírito Santo e obter uma vida vitoriosa. Começando no verso 12, no capítulo 8 todo, né, que diz que agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E agora o apóstolo Paulo está ensinando sobre vida vitoriosa em Cristo. Mas o apóstolo Paulo, da leitura desse trecho que pegamos, ele deixa bem claro que essa vida vitoriosa nem sempre é uma vida de destaque ou de sucesso nos padrões terrenos. Mas a vida vitoriosa em Cristo é a vida vitoriosa no mundo espiritual, no reino de Deus. E o que ele fala quem pode te acusar de alguma coisa? Quem pode levantar alguma acusação contra os escolhidos de Deus? A morte não pode contra você. Os anjos não podem contra você. Os demônios não podem contra você. Quem pode alguma coisa contra aqueles que estão em Cristo Jesus? Ninguém. É Deus quem os justifica. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqueles que estão em Cristo Jesus estão em Deus, estão no Senhor, estão protegidos, estão, como o Salmo 91, debaixo da proteção, do esconderijo do Altíssimo, do pavilhão do Senhor. Quem pode fazer alguma coisa com você? Quem pode? Né?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos falando aqui de espírito. Quem pode acusar você? O máximo que as pessoas podem fazer é finalizar a trajetória dessa carne que nós podemos ver. Mas ninguém pode me tirar o céu, ninguém pode tirar a salvação de você. A Bíblia diz que nós não devemos temer os homens. Nós devemos temer aquele que é o único que pode colocar as nossas almas no inferno. E se nós estamos em Cristo, estamos livres da condenação do inferno. O que o apóstolo Paulo fala aqui de tão importante assim, Marcos? Já vou dizer. Eu gostaria de me ater no verso 36. O apóstolo Paulo está falando de coisas espirituais, coisas que movem a nossa terra, as coisas que ocorrem no céu e refletem na terra. Oração é isso. Oração é você se levantar contra algo que está acontecendo na terra e pedir ao Senhor para intervir de uma forma sobrenatural, transcendental. Quando nós oramos, nós acreditamos que algo anormal, fantástico, sobrenatural pode acontecer. Quando nós oramos a Deus, a Bíblia diz que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e, mais que isso, é galardoador daqueles que o buscam. Isso está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, quando eu busco ao Senhor, eu tenho que ser capaz de acreditar em coisas impossíveis. Por isso nós oramos, por isso clamamos e por isso, pela bondade e misericórdia do Senhor, nós recebemos curas de coisas impossíveis, solução de coisas impossíveis. Por isso que eu gosto sempre de dizer: aprenda umas 3 notas no seu violão, arranje um violão, aprenda umas 3 notas, aprenda a atrair a manifestação da presença de Deus. Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida, coisas que não aconteceram ainda, vão começar a se manifestar na sua vida. Aprenda a agradar a Deus, nada mais é do que isso. Eu creio que Deus existe e Ele vai socorrer, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele vai me atender e coisas sobrenaturais acontecem. Agora o apóstolo Paulo, no verso 36, que é o verso que eu gostaria de que nós ficássemos com ele, diz que por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos reputados como ovelhas que vão para o matadouro. O que é isso? O apóstolo Paulo faz aqui uma citação de um salmo, né? Salmo 44, dos filhos de Corá, para o cantor Mor. Por amor de ti. E o apóstolo Paulo diz como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele estava abordando no mínimo dois tipos de serem entregues à morte. Paulo viveu numa época em que a igreja estava expandida, mas também a expansão da igreja se deu muito em virtude de algo que Deus permitiu e que foi diretamente responsável pelo crescimento da igreja, que é a perseguição. A perseguição aos crentes do primeiro século foi algo marcante e que fez que a igreja expandisse, porque eles fugiam da espada, eles fugiam da perseguição e da morte. O apóstolo Paulo, nós sabemos, ele foi um dos maiores perseguidores do evangelho. O apóstolo Paulo conheceu Jesus e mudou sua trajetória, seu pensamento, seu jeito de ser. Ele se arrependeu e recebeu o reino de Deus. Como a palavra de Deus diz, dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você recalcitrar contra a salvação é como 2 bois que caminham e um é muito rebelde e nele é enfiado alguns aguilhões para que ele possa ficar quieto, aprender a acalmar como o outro boi que está do lado dele. Recalcitrar contra os aguilhões, recalcitrar, levantar contra a salvação. A Bíblia diz em Mateus 22, 44 que aquele que cair sobre esse evangelho, sobre Jesus, né, a palavra de Deus, ele vai ser arrebentado, vai ser estraçalhado. E aquele sobre quem esse evangelho, sobre quem essa pedra que é o evangelho, é Jesus Cristo,
cair, ele se tornará como pó, se desfará como pó. A Bíblia diz, não vale a pena recalcitrar contra os aguilhões. Se você recebeu o chamado, ouça. A Bíblia diz, não faça como os rebeldes no deserto. Se ouvires hoje a voz de Deus, atenda. Responda, eis-me aqui, o que o Senhor quer comigo? O Senhor é Criador, eu quero ser seu filho, isso é verdade. Esse evangelho que o Marco prega, que as pessoas pregam é verdade. É possível se tornar filho de Deus, é verdade que eu sou apenas criatura. Peça a Deus uma experiência pessoal com Ele. Separada da religião, separada daquilo que as pessoas pregaram nas portas da sua casa. Peça a Deus uma experiência pessoal, real com Ele. Deus terá todo o prazer em se manifestar a você, em se revelar a você, em usar um dos seus servos e pregadores do Evangelho para ensinar você acerca do Evangelho puro e simples, sem o fermento dos fariseus que ainda estão por aí, os hipócritas fariseus, né? Ainda estão por aí fazendo que o Evangelho seja transmutado, trocado, transformado, inchado, né? A Bíblia fala que nós devemos nos atentar ao Evangelho que está livre do fermento dos fariseus, ou seja, aquele que não foi levedado, envenenado. O Evangelho puro e simples de Jesus. Eu sou pecador e eu preciso me arrepender, porque o reino de Deus está chegando. Você precisa disso. Você precisa disso. Não adianta você caminhar com a igreja anos e anos. O apóstolo Paulo disse em Coríntios, numa das cartas, que, olha, eu não quero que você se engane. Muitos hebreus estiveram debaixo da nuvem, andaram seguindo a coluna de fogo, viram milagres, viram maravilhas, beberam água tirada de rocha, comeram as codornizes, viram o Senhor agindo, viram um anjo do Senhor, viram que não faltavam roupas durante 40 anos e calçados, foram protegidos, viram oásis, mas não entraram na terra prometida de Canaã. E essa é uma recíproca verdadeira com o nosso tempo. Muitos crentes indo às igrejas, caminhando conosco, cantando os mesmos hinos, pregando o evangelho, orando nas orações de intercessão, mas muitos não vão entrar na Canaã celestial, da promessa de Deus que é a eternidade no céu com Ele, porque eles não tiveram uma experiência pessoal e real com Jesus Cristo. Você precisa hoje ter uma experiência real e pessoal com Jesus Cristo. Não adianta assistir vídeos, cantar louvor, aprender a tocar violão, não adianta imitar pessoas que você conhece, assistir os maiores pregadores que nós gostamos de assistir, não adianta compartilhar versículos e curtir pregações. Se você não tem uma experiência pessoal com Cristo, dói dizer que você está prestes a partir para uma eternidade sem Jesus. A Bíblia diz que ao homem é dado viver e morrer só uma vez, vindo depois disso o juízo. Nós vamos nos encontrar com Deus para julgamento e vamos partir para a eternidade, ou com Ele ou sem Ele. Sem Ele é o inferno, com Ele é o céu. A ausência de Deus já é o inferno, né? E fora que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos, que está aguardando pessoas que não se tornaram filhos de Deus. Ter uma experiência pessoal com Cristo. Ah, Marcos, isso que você está falando aí é só mais uma religião. Então peça a Deus para se manifestar. Peça a Deus para se manifestar. O Deus que se manifestar é o Deus verdadeiro. Peça a Deus uma experiência real com Ele. Você serve a outro Deus? Você serve, eu sirvo a Oxum, Ogum. Peça a Deus para se manifestar, e Ele vai se manifestar mais do que essas entidades que você talvez já ouviu falar ou conhece. Jesus é o Rei dos Reis. Ele vai impedir que os demônios se manifestem para confundir você. Você vai ter uma experiência real com Cristo, mas fica o alerta. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro passo. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Segundo passo. Peça a Ele uma experiência pessoal. Está cansado de ouvir pregação do Evangelho? Peça a Deus uma experiência real com Ele. Se Ele existe de verdade.
peça com humildade, Ele terá o maior prazer em se manifestar a você. E a igreja está à disposição. O verso 36 de Romanos capítulo 8 fala acerca de ser entregues à morte. Eu estava falando sobre o período em que a igreja iniciou o Evangelho, a pregação do Evangelho. Eles eram perseguidos, eles eram mortos ao fio da espada, homens dos quais o mundo não era digno. Eles eram todos os dias entregues à disposição da morte, todos os dias, o dia inteiro. Eles não sabiam se voltariam para casa. Eles saíam para trabalhar durante o dia, suas jornadas, como o apóstolo Paulo muitas vezes trabalhou, como ele trabalhou alguns anos em Éfeso, até que a igreja pudesse instituir, né, uma condição para ele ser um pastor, como dizemos hoje, integral, né? Primeiro ele teve que ter uma jornada dupla, e ele mesmo dizia: eu não fui pesado para ninguém, eu tinha o meu trabalho diário, normal, e depois eu ia pregar o Evangelho, nunca fui pesado para ninguém, dizia o apóstolo Paulo. Sabe, perseguições de morte, perseguições que o povo de Israel sofreu, guerras reais que eles enfrentaram e foram vencendo até que se estabelecessem em Jerusalém, ali naquele território aonde o Filho de Deus nasceria. A partir de agora, as guerras, as lutas são espirituais, né? Espirituais. Nós temos o seguinte entendimento acerca desse texto, desse versículo. Por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia inteiro, todo dia. Tem crentes sendo mortos, perseguidos, irmãos, que a gente não tem noção. Tem crente sendo morto na China, isso não é divulgado. Tem crente sendo perseguido próximo a nós aqui na Amazônia, isso não é divulgado. Pessoas que são colocadas em cativeiro porque estão pregando o Evangelho, não podem entrar em reservas com a Bíblia na mão. Você sabia disso? Aqui no Brasil, as pessoas se declaram crentes, não podem entrar em reservas indígenas para pregar o Evangelho, porque eles querem preservar, porque existe um entendimento de que tem que ser preservada a cultura. Olha, quando Jesus chega, ele confronta a cultura estabelecida onde estamos. E se essa cultura vai contra o Evangelho, essa cultura precisa ser despedaçada, trocada pela cultura do céu. E aí nisso nós somos perseguidos, porque nós entramos pregando o Evangelho. Esses irmãos que eu citei agora há pouco, né, cantei a música, esses irmãos, há poucas gerações, há poucas décadas atrás, eles eram perseguidos em praça. A minha avó corria atrás de crente, antes de se converter a Jesus, ela corria com pedra, ameaçava com faca. Minha tia já está com o Senhor, irmã da minha avó. Sabe, isso é recente, isso é próximo a gente. Há poucos anos atrás, grupos de extermínio, milícias, impediu o Evangelho de chegar em certos locais, porque o Evangelho convertia pessoas, tirava pessoas do tráfico, tirava pessoas da prostituição. Eu me lembro de uma história em que o grupo Vencedores por Cristo estava pregando ali naquela região de extração de ouro, né? Muito conhecida e que agora fugiu o nome, no norte. E aí um dos irmãos pega a palavra, era a hora dele pregar. O João Alexandre conta que ele estava com o violãozinho dele preparado para o louvor. O irmão começa a pregar dizendo: olha, você mulher que se prostitui, esse homem que está usando você para você vender o seu corpo e dar lucro a ele, ele não te ama. Esse homem que entra nesse quarto e usa o seu corpo, ele não te ama. Jesus Cristo te ama e ele não quer explorar você. Venha para Jesus. Esse povo ali na Serra Pelada, eles eram perseguidos por causa do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não se conformavam, porque eles não eram politicamente corretos. Uma coisa que a igreja precisa entender: nós não podemos nos conformar e sermos politicamente corretos para ficarmos bonitinhos na fita, né? Para que as pessoas não nos achem desagradáveis. A igreja de Cristo é desagradável nessa terra, ela é importuna, ela incomoda.
A igreja incomoda, e é para ser assim. O evangelho incomoda a realidade estabelecida, a cultura estabelecida e a religião estabelecida. O evangelho vem para provar se essa religião é verdadeira ou não. E agora, existe um outro entendimento possível acerca de somos entregues à morte o dia todo. Por amor de ti, Senhor, eu nego a mim mesmo. Como diz a tua palavra no livro de Mateus 16, 24, né? Quem quer vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, somos entregues à morte. Nós mortificamos, né? O apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo 8, verso 12 ou 13, né? Verso 13, verso 12: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Somos entregues à morte por amor de ti, Senhor. A morte das obras da carne, a morte dos desejos que nos afastam do Senhor. Sabe, uma vida é necessário. O apóstolo Paulo, em algum trecho, ele escreveu, né? A palavra de Deus fala que vocês ainda não foram perseguidos até a morte, até o sangue. Vocês ainda não foram perseguidos até o sangue, né? Embora essa perseguição no Brasil não seja ainda declarada, né? Nós ainda não somos perseguidos para derramar sangue ainda em alguns locais, né? Na maioria do território, não, né? Nós podemos pregar o evangelho, mas ainda assim, espiritualmente falando, é guerra contra a carne. Irmão, você precisa aprender a fazer isso, guerrear contra a sua carne, porque quando a Bíblia diz, né, logo no início, nos primórdios, quando Caim mata o seu irmão, né, porque o seu coração não era perfeito nas ofertas que ele fazia, Deus preferiu Abel, ele estava disposto a ensinar Caim, mas Caim, pela sua inveja, matou o seu irmão, ouvido de inveja, né? E a Bíblia relata que Deus fala o seguinte com Caim: Caim, o pecado jaz à porta. O pecado te espera. Quando você abrir a sua porta, ele está deitado lá no seu tapete, esperando você, para sair com você. Se possível, ele vai entrar com você na sua casa. Quanto a ti, quanto ao teu desejo, cumpre a ti dominá-lo. Existe então, irmãos, uma responsabilidade nossa. Negar a nós mesmos. Ser entregue à morte o dia inteiro, por amor de ti, Jesus. Nós precisamos aprender isso. Às vezes nós pensamos, aqui não tem uma perseguição, a perseguição que se tem é velada, nós não somos perseguidos, tem gente morrendo aí, em outros países, em outros locais, pregando o evangelho, só porque são crentes, devem negar a Cristo, sabe? E nós achamos que está tudo tranquilo, mas existe uma guerra também que você tem que travar. Negar a si mesmo, ser entregue à morte, a morte da sua carne, dos desejos carnais, daquilo que nos afasta do Senhor. A experiência pessoal me mostra que você achar que está de pé, está firme, é exatamente o momento antecedente à queda. Sabe, houve momentos da minha vida que eu dizia, eu não tenho rabo preso com ninguém pode falar mal de mim, eu sou um crente de mão cheia. Eu não sabia que eu estava momentos que antecediam a minha queda. A misericórdia do Senhor, a longanimidade do Senhor e a bondade, o sangue do Cordeiro e a graça, e a longanimidade dos irmãos é que me levantaram. O Senhor me levantou. Se você entendeu o que eu disse, trave uma guerra contra a sua carne, buscando as coisas do Espírito Santo, buscando aquilo que agrada a Deus, buscando aquilo que satisfaz o Senhor, buscando aquilo que vai trazer para você crescimento e fortalecimento espiritual.
ainda que o nosso corpo mortal se corrompa no sentido de morrer, está acabando, mas a nossa vida celeste está guardada, protegida, e vamos alcançando o céu cada vez mais, o reino de Deus cada vez mais em nossas vidas, em nome de Jesus. Dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor de ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Querido, nessa hora entregamos tudo a ti, Pai. Nós já entregamos, nossas vidas pertencem a ti, nossas vidas, nossas famílias pertencem a ti, Pai. Oh Deus, nessa hora, confiando que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que te buscam, nós colocamos em tuas mãos aquilo que nos aflige, vai sendo incertezas, insegurança desse mundo, vai sendo medo do futuro. Tudo isso colocamos em tuas mãos, medo do presente, da realidade que estamos enfrentando, tudo está em tuas mãos, meu Pai. Nós confiamos em ti, nós confiamos em ti, depositamos a ti a nossa confiança. E agora, Pai, eu quero ver que meu irmão está orando como eu, comigo, Pai Santo, entregando a ti os seus desejos, seus planos, suas vontades, confiando no Senhor. A palavra diz que bendito é o varão que confia no Senhor e faz do Senhor a sua força, a sua confiança. Pai querido, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Declaramos nossa confiança no Senhor. Agora, Pai, pedimos, socorre os nossos irmãos que estão enfermos, restaura a saúde da irmã Tereza, da irmã Hilda, da irmã Beatriz, dos demais irmãos, do Senhor Valdir Augusto. Restaura poderosamente, curando de uma forma, Pai Santo, milagrosa. Faz um milagre, Pai. Faz algo sobrenatural. Restaura a pele, restaura todo o órgão dele para a glória do nome do Senhor. Seja com a sua família, seja com a irmã Efigênia, com a irmã Terezinha, Pai Santo, com seus familiares, fortalecendo em nome de Jesus. Abençoa o Pastor Marquinhos, Diogo, a honra, ministério edificando vidas, Pai. Que eles sejam usados pelo Senhor para socorrer o povo. Pai Santo, seja com os nossos governantes, os políticos, aqueles que estão em eminência. Tem misericórdia, Pai. Usa-os em nosso favor, em favor do pobre. Pai Santo, por favor, seja com os empregadores, que eles respondam pela sua responsabilidade, que arquem com as suas obrigações para com os empregados. Pai Santo, em nome de Jesus, livra-nos, livra o Brasil de quebrar. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos, Pai, coloca um ponto final nesse mal coronavírus. Coloca um ponto final, Pai, em nome de Jesus.
Recolha esse mal da terra. Pai Santo, recolha esse mal da terra, em nome de Jesus. Que haja paz em nossas casas, que haja paz, alegria, que as coisas voltem ao normal, que esse ano não seja perdido, sacrificado escolar, nas escolas, Pai, no trabalho. Tem misericórdia, em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus e Senhor, Tu és o nosso Deus e Senhor. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Fique com o Senhor, se fortaleça no Senhor, receba do Senhor renovo, coragem, não desanime. Nós estamos à sua disposição também. A Primeira Igreja Batista em Alvorada não está abrindo as portas para reunir, mas nós estamos à sua disposição. Se precisar de alguma ajuda, algum socorro, o telefone é 31 99 454 3675. Estamos à tua disposição. Seja confie no Senhor, confie que o Senhor tem tudo em suas mãos e Ele está conosco. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.